Olá, irmãos, tudo bem? Olá, amigo, que Deus continue nos abençoando. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Romanos capítulo 5, versículo 3, tá bom? Romanos 5, versículo 3. E nós iremos estudar sobre as lutas, as dificuldades. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: será que é possível você viver em meio às lutas, às dificuldades, os sofrimentos, e ainda você ficar feliz com tudo isso? Não deve ser fácil, né? Eu trabalhei esse texto já com alguns irmãos da nossa igreja, mas nós iremos trabalhar mais uma vez, tá bom? Eu sei que não deve ser fácil. Talvez você esteja aí, né? Sem o seu emprego, com suas lutas. Imagino que não deve ser fácil. Mas, queridos irmãos, eu queria que você meditasse aqui. No capítulo 5, versículo 3, Paulo está dizendo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. A linguagem de hoje fala assim: também nos gloriamos nos sofrimentos. É possível você ficar feliz, se você se alegrar nos momentos de dificuldades? É possível você estar feliz quando você perde alguém que você ama? É possível você estar feliz quando você perde um emprego? Quando o casamento acaba? Ou quando o casamento está acabando? Sabe, irmãos, o capítulo 5, versículo 3, não terminou aí. O versículo 3 ainda diz assim: sabendo que a tribulação produz o quê? Me diga. Isso mesmo. Produz paciência. Na sua tradução talvez esteja produz perseverança. E essa linguagem, eu gosto muito dessa linguagem. Produz perseverança. Sabe o que acontece? Muitas pessoas, quando passam por uma provação, por uma dificuldade, sabe qual é a primeira coisa que acontece? A pessoa desiste. Há pessoas que estão desistindo das faculdades, estão desistindo do trabalho, estão desistindo, sabe, da família, da esposa, do esposo, dos filhos. E existem pessoas que estão desistindo de Deus nos momentos das lutas. Eu lembro de uma ocasião, uma jovem que havia estudado a Bíblia comigo, passava a maior dificuldade, e quando ela se batizou, ela viu que ser cristão não era um mar de rosas, né? Tem um lado bom, mas também tem as lutas. E ela ligou e disse: Dilson, olha, eu quero sair da igreja porque depois que eu entrei na igreja, tudo está acontecendo errado. Queridos irmãos, as dificuldades, elas estão aí, para todo mundo, rico e pobre. Mas o que deve diferenciar em minha vida, em sua vida, ser diferente, é que a tribulação, as provações, as dificuldades devem produzir em você perseverança, irmãos, amigos. Persevere, está difícil, persevere. O casamento não está indo bem, persevere, querido irmão, querida irmã. Não é o momento de você desistir agora. Não é o momento de você, sabe, perder a bênção de Deus do casamento. Persevere na escola, persevere no trabalho, persevere na casa de Deus, na obra de Deus. E ele ainda diz mais, que também a paciência, a perseverança, produz experiência. Imagine você, se alguém que trabalha, larga o trabalho, como é que ele vai obter experiência para um trabalho melhor? Se ele abandona a esposa ou o esposo, a esposa abandona o esposo, qual vai ser a experiência que eles vão ter quando alguém tentar se separar? Experiência, queridos. Você ganha com todas as lutas que você passa, você ganha experiência. E eu me lembro de uma experiência. Eu estava na faculdade junto com minha família, meus filhos, minha esposa.
E a dificuldade estava imensa. Eu havia acabado de chegar da colportagem, vendendo livros com a família, só que não deu, né? A dificuldade foi tanta. A gente conseguiu pagar até parte da faculdade, mas a alimentação não tínhamos. Eu falei à minha esposa, liga para os irmãos. E de repente ela não ligou. Eu fui para a faculdade, mas antes eu orei. Quando eu levantei da oração, meus 2 filhos estavam ali, bem pequenos. Quando eu cheguei da faculdade, queridos irmãos, a geladeira, o armário estava lotado de coisas. O irmão chegou depois com alguns pães, se eu não me engano, e eu perguntei, minha esposa ligou? E ele disse, não. Alguém falou alguma coisa? Não. Deus falou comigo e disse que era para eu vir aqui trazer essas compras para você. Perseverança, irmãos. Perseverança. Você ganha experiência. E Deus, de maneira maravilhosa, Ele provê meios. E Ele diz mais, e a experiência produz esperança. A esperança, sabe, de um trabalho melhor. A esperança, sabe, de você estar com sua esposa, estar com seu esposo. A esperança de ver Jesus voltar e entender que tudo isso vai ter um fim e nós viveremos eternamente com Jesus. Sabe, talvez o que aconteceu comigo não aconteça com você. Talvez não venha um irmão de longe trazer alimentos para aquilo que você necessita. Mas não esqueça que você tem um Deus que está atento a todas as suas dificuldades. E eu sei, eu creio nesse Deus Todo-Poderoso que Ele vai prover meios para te abençoar, para te ajudar. As dificuldades, elas são inevitáveis, acontece. Mas o que diferencia uma pessoa da outra é quando ele persevera, ele tem paciência, ele persevera. É quando ele tira dessas dificuldades uma experiência. E é quando ele tem a esperança de que um dia Jesus vai voltar e tudo isso vai terminar. O meu apelo é que você continue confiando em Deus. É que você continue entregando a sua vida a Deus. É que você continue fazendo de Deus o seu porto seguro. Querido amigo que está nos assistindo, você precisa tomar sua decisão ao lado de Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Cristo e dizer, Senhor Jesus, eis minha vida aqui. Eu sei das dificuldades. E sabe, queridos, é possível você viver feliz mesmo nos momentos de dificuldades. Sabe por quê? Porque se você tem a esperança de que Jesus está ao teu lado, você tem a esperança. E que Deus continue te abençoando. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nesse momento, esse rapaz, essa moça, está agora, Senhor Deus, orando. Talvez, Senhor Deus, as lutas, as dificuldades, talvez não tenha o pão, o leite da criança, mas o Senhor está contemplando tudo isso, Senhor Deus. Visita os lares desse povo, Pai. Seja com os casais nesse momento. Estão possivelmente, talvez, um brigado com o outro. Trabalha na vida deles. Dai a certeza, Senhor Deus, que eles precisam perseverar, ter paciência, ganhar experiência e, acima de tudo, ter esperança de que o Senhor está voltando, de que tudo isso vai terminar. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Valeu, amigo. Um forte abraço.